Graça e paz, queridos. É muito bom podermos estar juntos para extrairmos algumas características que provêm da palavra de Deus. Eu quero estar orando neste momento e logo em seguida estaremos fazendo a leitura de uma porção da palavra de Deus para trazermos algumas aplicações para esse tempo presente. Amém? Então vamos lá? Vamos orar? Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Tu és digno de todo louvor, tu estás assentado ao maior trono dos céus, cercado por miríades de anjos, querubins, arcanjos, serafins. Tu és todo poderoso, tu faz sentido em nossa vida, ó Pai. Ó Deus, nós queremos nesse momento, além de adorá-lo, render a Ti ações de graças por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Tivemos uma noite de sono restauradora, porque o Senhor nos concedeu. E pela manhã, Pai, acordamos e percebemos um cenário, todo ele propício para que tenhamos prazer e bem-estar. Assim como nos capacita para lidarmos com as incertezas, com os fatos surpreendentes, com as circunstâncias adversas. Obrigado, Pai, por tudo que tem realizado. Obrigado por nos amar, por não desistir de nós. Obrigado por estar presente em nossas lutas, em nossas batalhas, dando a nós confiança para lidarmos com as circunstâncias difíceis. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A porção da palavra que eu quero ler está em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23. Vamos então fazer a leitura do texto e depois trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, para exercermos e sermos bem-sucedidos. Amém? Vamos lá? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Esse texto ele é uma narrativa de fatos que tem um contexto. Fato é que o povo tinha acabara de ser liberto de um cativeiro de quase 420 anos no Egito. E ao serem libertos através da instrumentalidade de Moisés, eles vieram de deserto afora para chegarem a Canaã prometida do Senhor, a terra que emana leite e mel. Porém encontraram algumas dificuldades, e acredito eu, dificuldades provocadas por Deus de forma pedagógica, para ensinar o povo, pois o povo tinha se habituado à escravidão e precisava ter uma percepção de liberdade, tinham que ser ressignificado de sua identidade como povo de Deus, outrora escravos e agora povo de Deus. Então eles, a princípio, quando chegaram em um trajeto, em um ponto do trajeto, encontraram à frente um gigante amedrontador, o grande Mar Vermelho. E a questão é que o Mar Vermelho estava no caminho para eles passarem. E era um mar muito extenso, e atrás o faraó, por ter se arrependido de ter libertado o povo, veio para destruir o povo ou levar como escravos de volta. E é interessante que o povo aqui começa a murmurar:
não teria lá no Egito sepulturas suficientes para nos enterrar. E começaram a questionar Moisés. Ao invés de Moisés entrar no time dos que estavam murmurando, ele foi falar com Deus. E Deus disse: Moisés, levanta o seu bordão, o seu cajado, e diga ao povo que marche. E aí o mar se abriu e eles passaram de mar afora, preservados e protegidos por Deus. E aí, quando o último homem do povo de Israel atravessou o mar a seco, o local a seco, em que Faraó e seus cavaleiros tinham entrado de mar afora, as paredes do mar caíram por sobre eles, e eles foram devorados pelas águas. E do outro lado, Miriam pega o tamborim e começam a festejar alegremente, porque Deus tinha dado escape aos mesmos. Mas tinham que continuar caminhando para chegar a Canaã. E aí, no sentido de que foram caminhando, eles passaram 3 dias de deserto afora. E ao terceiro dia começaram a murmurar novamente, porque a água para nutri-los estava acabando. Então, para hidratá-los, estava acabando. E aí, eles começaram a murmurar novamente, até que perceberam um lago e ficaram muito felizes e correram. Só que quando chegaram no lago, o lago tinha águas amargas. E eles, quando botaram na boca, imediatamente regurgitaram, porque as águas eram amargas. E aí olharam para Moisés e continuaram os questionamentos, continuaram a murmuração. Volto a dizer, Moisés, ao invés de cair no time dos murmuradores, de entrar nesse time, ele se vira para Deus novamente. E Deus diz para Moisés: Moisés, pega esse arbusto e joga dentro da água, e a água ficará potável. E foi isso que aconteceu. E o povo pôde beber essa água. Então, algumas aplicações desde já eu gostaria de extrair desse texto para as nossas vidas. O primeiro fato é que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos causa esperança. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar. Porque o povo, há 3 dias somente, tinha percebido um milagre maravilhoso, que era a abertura do Mar Vermelho. Algo surpreendente, algo que para o homem era impossível, mas para Deus se tornou possível. O impossível de Deus escancarado diante do homem, e ele constatou aquilo ali com seus próprios olhos. 3 dias antes tão somente, fora o fato de terem sido cuidados da saída do deserto até chegar a este mar, foram cuidados por Deus, seguros do forte calor e protegidos da noite. Além de terem sido libertos, e prodígios lá também aconteceram através das 10 pragas. Então eles constataram o poder de Deus e deveriam estar trazendo à memória o que poderia causar esperança, causar fé ao coração dos mesmos. No momento de angústia, em que as circunstâncias se tornam amedrontadoras, já diversas, é necessário que nós possamos trazer à memória aquilo que nos causa esperança. Ou seja, nesse momento em que a sede tomou conta dos mesmos e que eles encontraram um lugar onde tinha água, mas não era potável, era confiar no Senhor, era exercer o procedimento exercido por Moisés, consultar a Deus. Mas não, se dedicaram à murmuração. E aí eu entro aqui com um questionamento. O povo de memória rasa, de memória passageira. Somente 3 dias atrás, Deus já tinha mostrado aos mesmos o seu valioso poder, o seu maravilhoso poder. Por que não confiar em um Deus tão poderoso e amoroso? E nós que aqui estamos passando por um momento de grande dificuldade, não é mesmo? Uma adversidade está escancarada diante de nós. A pandemia que tem desencadeado crises em vários setores, como o da economia, da área emocional, da saúde,
Então nós temos sido atingidos em função da pandemia do coronavírus, a doença Covid-19, por uma série de crises em vários setores. E isso, de certa forma, veio de forma surpreendente e, querendo ou não, se apresenta como um gigante amedrontador. Gera incertezas, o que será do amanhã, como é que procederemos. E isso gera dúvidas, dado ao fato de termos que munir nossos lares com os mantimentos oriundos daquilo que ganhamos profissionalmente. Além de outras questões que geralmente geram temor em nossa consciência. Então, esse é o momento de trazermos à memória aquilo que é constatado pela palavra de Deus, além de trazermos à memória os episódios em que nos lembramos de que Deus esteve presente conosco. Quantas soluções o Senhor já trouxe diante de nós, quanta proteção, quanta preservação, quantas lutas, quantas dores já passamos pela vida e o Senhor não nos abandonou. Por isso é momento de construirmos em nosso coração uma fé tamanha que faça com que o Senhor seja honrado. Outro fator que precisamos destacar aqui é que o nosso Deus precisa ter a importância devida em nossa consciência. Ele tem caráter e o que ele prometeu, ele não é como um homem, ele não tem a tendência a descumprir, ele é um ser de caráter. E nós precisamos perceber do poder de Deus para encararmos as dificuldades. Nós precisamos nos identificar com Deus. Olharmos para a estatura de Deus, somarmos a estatura de Deus à nossa, e aí sim, medirmos a dimensão dos problemas que estão diante de nós. E aí os problemas que estão diante de nós se tornarão menores do que seriam se estivéssemos olhando só pela nossa ótica. Então, ao identificarmos com Deus, nós somamos a potencialidade de Deus junto à nossa, para aí sim observarmos os gigantes amedrontadores que estão diante de nós. E esses gigantes se tornarão quase como nada. Um determinado dia, quando nós nos identificamos com Deus, um determinado dia nós acordamos e percebemos que aquilo que outrora nos amedrontava, não amedronta mais. Ou seja, foram os gigantes amedrontadores que diminuíram? Não. Fomos nós que crescemos, porque nós unificamos a potencialidade de Deus à nossa. E é isso que nós precisamos fazer. E Ele já nos deu prova suficiente do seu amor e das condições que Ele deixa claro em nosso coração. Então, nós precisamos perceber a dimensão do poder de Deus. E outra, precisamos também identificar da importância que temos para esse Deus. Ele nos criou e deu o Filho único a morrer na cruz por nós, porque Ele se importa conosco. Ele poderia muito bem deixar-nos perecer pela condenação do pecado, mas Ele se incumbiu de dar o Filho único a morrer na cruz, para que não pereçamos, para que tenhamos vida eterna, para que possamos gozar de uma eternidade junto com Ele. Então somos importantes diante dos olhos do Senhor. E aí eu quero te convidar a ter esta percepção. Você é importante, você é valioso. Apesar de o seu passado ter ou possa ter tido alguns momentos em que as pessoas deram pouca importância àquilo que você era, você não deve atender a estas vozes. Você tem que silenciar essas vozes e aumentar o volume da voz de Deus em sua consciência. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa passar por essa dificuldade, assim como passou o povo. E qual foi a compensação do povo? Ao terem passado, ao ter Moisés iniciado o processo de buscar a Deus, todo o povo foi beneficiado. E aí o povo atendeu a voz de Deus quando Deus mencionou o quanto era importante que eles atendessem as suas ordenanças, o quanto era importante que eles seguissem os seus decretos. E aí o Senhor teceu comentários acerca de tais ordenanças e disse ainda que se vocês se desviarem desse caminho, serão prejudicados, então não se desviem.
E aí qual foi a compensação? Encontrar em Elim um lugar de 70 palmeiras e 12 fontes. E é isso que eu espero para a sua vida posterior à pandemia. Que você desfrute de um ambiente, de uma situação, de uma circunstância que trará benefícios e bênçãos sem medidas sobre sua vida. Que Deus o abençoe e possa encaixar perfeitamente essa mensagem ao seu coração.